Do you remember? Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E para a aula de hoje temos esse clássico de 1990, Do You Remember, de Phil Collins. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações que aparecem nessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro na biblioteca e o link está aí na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês que você aprende aqui na aula e leva para sua comunicação no dia a dia em inglês, e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já deixa seu like aí para ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não gostar por qualquer motivo, depois você pode marcar o não gostei aí e, claro, deixar o seu comentário e sua crítica construtiva. Afinal, o objetivo aqui da série há mais de 8 anos é trazer as melhores aulas de inglês com música para você. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: We never talked about it. Nós nunca falamos sobre isso, nunca conversamos sobre isso. But I hear the blame was mine. Mas eu ouço dizer ou dizem que a culpa foi minha. And I'd call you up to say I'm sorry. Esse I'd call é a contração de I would call. Então, eu ligaria para você ou eu te ligaria para pedir desculpas, para dizer que eu sinto muito. But I wouldn't wanna waste your time. Mas eu não iria querer desperdiçar o seu tempo. 'Cause I love you, porque eu te amo. But I can't take anymore. Mas eu não consigo aguentar mais. There's a look I can't describe in your eyes. Tem um olhar que eu não consigo descrever em seus olhos. If we could try like we tried before, se nós pudéssemos tentar como tentamos antes, would you keep on telling me those lies? Você continuaria a me contar aquelas mentiras? Do you remember? Você se lembra? E aí temos o refrão que é justamente essa pergunta. Do you remember? Você se lembra? Várias vezes, em um momento ele diz, do you remember? Tá? Mas sempre essa pergunta, você se lembra? Depois, there seemed no way to make up. Parecia que não tinha jeito de fazer as pazes. 'Cause it seemed your mind was set. Pois parecia que sua cabeça estava feita ou que você já tinha tomado sua decisão. And the way you looked, it told me. E o jeito que você me olhou, ele me contou. Ele, o jeito. It's a look I know I'll never forget. É um olhar que eu sei que eu nunca esquecerei ou que eu jamais esquecerei. You could have come over to my side. Esse could have, contração de could have, ok? Então você poderia ter vindo para o meu lado. You could have let me know. Você poderia ter me avisado, poderia ter me deixado saber. You could have tried to see the distance between us. Você poderia ter tentado ver a distância entre nós. But it seemed too far for you to go. Mas parecia longe demais para você ir, para você percorrer todo esse caminho. Aí volta no refrão perguntando Do you remember? Depois temos Through all of my life, ou seja, ao longo de toda a minha vida. In spite of all the pain, apesar de toda a dor ou a despeito de toda a dor. You know how people are funny sometimes. Você sabe como as pessoas são engraçadas às vezes? E esse é aquele engraçado de não de achar graça, né? Mas é engraçado isso, é curioso isso, é estranho isso, né? We just can't wait to get hurt again. A gente mal pode esperar para se machucar de novo. Tell me, do you remember? Me diga, você se lembra? There are things we won't recall. Há coisas ou existem coisas que não vamos recordar. And feelings we'll never find. E sentimentos que nós nunca encontraremos. It's taken so long to see it. Demorou tanto tempo para ver ou para ver isso. Because we never seem to have the time. Pois nós nunca parecíamos ter tempo.
There was always something more important to do. Havia sempre alguma coisa mais importante para fazer. More important to say. Mais importante para dizer. But I love you wasn't one of those things. Mas eu te amo não era uma dessas coisas. And now it's too late. E agora é tarde demais. E aí agora volta no refrão com uma pequena modificação, que às vezes ele diz tell me, do you remember? Me diga, você se lembra? E o coro canta do you remember? Now it's over. Você se lembra? Agora acabou. E do you remember? Ooh, it's over. Você se lembra? Ah, acabou. Ou seja, está tudo terminado entre nós. Ai, música de dor de cotovelo. Todo mundo já passou uma vez na vida, não é verdade? E sempre é comum, né, que as pessoas tenham ali uma música que seja a música daquela dor de cotovelo, né, que tocava naquela época, que marcou. Por outro lado, é muito curioso também como às vezes a letra da música não influencia na percepção que a gente tem dela. Por exemplo, eu reparei que na seção de comentários desse vídeo lá no canal do Phil Collins, tem muita gente que começou a sua história de amor nessa época, que estava ali naquela época escolar, de ensino médio, na década de 90, ainda chamava segundo grau naquela época, né? e que começou uma história de amor com Do You Remember? Então, mesmo a música falando de um término de relacionamento, muita gente já tem como uma música especial do início do relacionamento. Se você tem também uma relação especial com essa música, Do You Remember? Conta aí pra mim nos comentários. Lembrando mais uma vez que você baixa o PDF com todas essas anotações que aparecem na sua tela gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e que você também pode adquirir essas aulas para fazer download, para ter com você aí para a posteridade e ainda por cima ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar. É claro que eu estou falando dos super pacotões. Então, se você quiser comprar os seus pacotões, colecionar aí as aulas da série Aprenda Inglês com Música e ainda por cima dar um super apoio para essa série, é só clicar aí no link que está na descrição dessa aula. Lembrando que você também pode apoiar fazendo uma doação de qualquer valor pelo Pix, tipo e-mail, na chave hello@teachermilena.com. Também está escrito aí na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pela frase But I hear the blame was mine. Mas dizem que a culpa foi minha. Ou então eu ouço dizer que a culpa foi minha. Então você já entendeu que esse I hear em inglês, quando você fala seja de um boato, seja de uma informação, de algo que chegou até você, é muito comum em inglês dizer somente I hear, que se a gente traduzir ao pé da letra é o quê? Eu ouço. Não dá essa ideia que a gente tem em português quando a gente diz eu ouvi dizer ou dizem por aí, ou seja, essa ideia de que correu no boca a boca, de que é um boato, de que as pessoas estão dizendo isso, tá? Não é tão comum em inglês dizer I heard, eu ouvi. Tá? Às vezes a gente vê sim, já até apareceu aqui na série Aprenda Inglês com Música, mas é pouco comum. Geralmente em inglês, mesmo para algo que você já ouviu, né? Porque você já teve essa informação, ou seja, de fato a ação está no passado, mas o comum para essa expressão com esse sentido, tá? De que eu ouvi dizer, é I hear, com o verbo no presente mesmo. Para a gente praticar, como é que você diria? Eu ouvi dizer que eles vão se casar. Oh, eu ouvi dizer que eles vão se casar. I hear they're getting married. I hear they're getting married. E é claro que você também poderia dizer I hear they will get married or I hear they are going to get married. Tá? A gente tem diferentes maneiras aí de fazer o futuro, mas uma das mais comuns, especialmente quando você ouviu dizer e o casamento já está chegando ali, né? Já está marcado, já está chegando, é essa ideia de usar o present continuous com intenção de futuro. I hear they're getting married. Very good. Outra expressão também muito usada no dia a dia que está aqui na música é "Cause I love you, but I can't take anymore." Pois eu te amo, mas eu não consigo aguentar mais. Claro que a gente também poderia traduzir até como eu não aguento mais, né? Um pouquinho mais reduzido. Então você já entendeu que esse take aí está sendo usado num sentido figurado, né? Que você não consegue aguentar mais, você não consegue receber aquilo, você não consegue mais lidar com aquela situação.
tá? Também é muito comum I can't take it anymore, tá? Então poderia ter um it ali. Muito provavelmente não tem aqui na música por questões de métrica, né? A quantidade de sílabas que se quer encaixar numa frase melódica. Mas no dia a dia é muito comum dizer I can't take it anymore, tá? E outra coisa super interessante aqui é olhar esse anymore. Percebe que aqui na letra da música nós temos duas palavras separadas, anymore. Tá? É como se ele estivesse falando realmente da carga que ele está aguentando. Então imagina, você já está suportando ali a carga máxima, tá? Não suporta mais nada além do que já está. Ok? Isso poderia ser usado também em sentido concreto, né? Se você está falando, sei lá, de um caminhão, de um elevador, de algo que tenha uma capacidade limitada de peso, e uma vez que essa capacidade foi atingida, it can't take anymore, ou seja, não pode suportar nem um pouco a mais, tá bem? Agora, quando a gente coloca I can't take anymore or I can't take it anymore, com anymore tudo junto, a ideia é tempo. A ideia é a partir de agora, você estar colocando esse momento como um marco e a partir de agora eu não aguento mais. A partir de agora eu não vou suportar mais. Alright? Para a gente praticar, então, vamos ver duas frases em que a gente vai ter aí anymore, só que em uma das frases vai estar relacionado a tempo, essa ideia de a partir de agora. Então, vai ser o quê? Tudo junto ou separado? Tudo junto, né? E na outra frase, então, vai ser essa ideia de quantidade. Não consegue nada além disso, além dessa capacidade. Alright? Então, a primeira poderia ser até uma frase nesse contexto da música. A gente não se fala mais. Então, eles se separaram e já não se falam mais. Como é que você diria isso em inglês? We don't talk anymore, tudo junto, right? We don't talk anymore. Ou seja, hoje em dia, né, a partir de um certo momento, a gente parou de se falar e hoje em dia a gente não se fala mais, tá? Então, quando esse mais, que você não faz mais alguma coisa porque você deixou de fazer em algum momento, né, a partir daquele momento, então, nesse caso, você usa anymore tudo junto. O outro exemplo, eu não consigo beber mais água. Então imagina que você bebeu muita água, ou porque você estava com muita sede, aí você ficou cheio de água, ou naquelas situações que às vezes você tem que fazer algum exame e tem que beber muita água, e você chega uma hora e fala, nossa, eu não aguento mais, né? Então não consigo beber mais água, não consigo beber nem mais um pouco de água. How could you say that in English? I can't drink any more water. I can't drink any more water. Nesse caso, any e more são duas palavras separadas, ok? I can't drink any more water. Seria nem mais um pouco de água. Got it? Na frase "cause we never seem to have the time", pois nós nunca parecemos ter tempo, temos uma coisa bem interessante para ver aqui, que é esse verbo to seem. E a primeira coisa que a gente vê já é o fato de que seem to não soa no passado, né? Não há diferença entre seem to no presente e seem to no passado, porque, olha, um pouquinho de parte 3 aqui na parte 2, como esse que vem antes do D é mudo, eu teria seemed, terminando o som na letra D. Só que a minha próxima palavra, to, começa em T, então já junto tudo num som só, né? Seem to, ok? Agora, o que eu queria falar com você, além da questão de pronúncia, é com relação à tradução, né? O seem significando parecer. Porque em inglês, talvez você não saiba disso ainda, se você não acompanha há um tempo aqui a série Aprenda Inglês com Música, mas já vimos vários pareceres aqui. E em inglês nós temos pareceres diferentes. Como assim? Se eu digo que alguém parece com outra pessoa em termos de aparência, fisicamente, eu vou usar a expressão look like, porque eu estou falando de look, de aparência. Porque eu estou falando de looks, né, de aparência. Da mesma forma, eu posso dizer que algo parece com outra, por exemplo, em termos de som, né? Uma música que se parece com outra, uma voz de uma pessoa que soa muito parecido com a voz de outra. Nesse caso, eu uso to sound like, né? It sounds like. E assim por diante, de acordo com o sentido que eu usei, se é de tato, se é de paladar, se é de olfato, ok? E o sim? O sim não está ligado a nenhum sentido em particular. Ele é um parecer mais geral, é a sua impressão
sobre o assunto. Então, claro que você pode ter visto alguma coisa, você pode ter ouvido alguma coisa, né? Claro que podem haver outros sentidos seus envolvidos nessa percepção, mas o fato é que você pensou sobre aquilo, você avaliou aquilo e o seu parecer é pontinho, pontinho. Aqui no caso, nós nunca parecíamos ter tempo. Ele está avaliando e falando, nossa, parece que a gente nunca tinha tempo. Parece que a gente estava sempre ocupado. Vamos ver agora um exemplo mais do dia a dia. Você trabalha no RH. Então, você contrata pessoas, você faz entrevistas e tem uma pessoa que você está vendo que ela parece estar muito interessada na posição, no cargo, no trabalho, ok? Como é que você diria para essa pessoa? Você parece estar muito interessado ou interessada, não vai fazer diferença em inglês, na posição. Você parece estar muito interessado ou interessada na posição. You seem to be very interested in the position. You seem to be very interested in the position. E essa sua impressão de que parece que a pessoa está muito interessada no trabalho, provavelmente vem a partir de um conjunto de coisas, certo? A partir de ver a pessoa, como ela se porta, a expressão facial, os gestos, o que ela disse, né? Então também ouvir o que a pessoa disse, pensar sobre o que a pessoa disse, interpretar, e aí o conjunto de todas essas informações te deu essa impressão, esse parecer de que a pessoa está interessada na posição. Para fechar essa parte 2, temos aqui 3 frases com a estrutura could have, ou seja, poderia ter, pontinho, pontinho. Uma coisa que é super interessante você reparar é que a gente tem aqui uma tradução perfeita. Could é poderia, have é ter. Então, poderia ter feito, poderia ter ido, poderia ter tido, poderia ter qualquer coisa. Could have e o verbo no particípio, certo? Assim como em português. Ido, feito, são verbos que estão no particípio, então em inglês também você vai pegar o verbo que está no particípio. Lembrando que em inglês a gente tem muito menos conjugações do que em português, e quando você pega a tabela de verbos irregulares, você tem a forma neutra na primeira coluna, o passado simples na segunda coluna e o particípio na terceira coluna, and that's it. Já se os verbos forem regulares, o particípio é feito igual o passado, que é somente colocando ed no fim do verbo, right? Aqui na música, então, nós temos you could have come, você poderia ter vindo, particípio do verbo come. Olha que interessante, é igual à forma neutra ou presente, né? Come, came, come. Então, presente, passado, particípio. Come, came, come. Let, outro verbo muito interessante aqui no segundo exemplo. You could have let me know. Você poderia ter me deixado saber ou ter me avisado. Let é um verbo irregular, cujas 3 formas são iguais, presente, passado e particípio. Let, ok? E, finalmente, tried, que é um verbo regular. You could have tried. Você poderia ter tentado. Try é um verbo regular, o passado então é feito com ed, sendo que na ortografia a gente tem uma pequena variação aqui, porque try originalmente é com y, né? T-R-Y. Quando a gente vai colocar o ed, a gente tira o y e troca por um i. Ok? E já fica a dica que isso vai acontecer na ortografia de todos os verbos regulares que terminam com y após uma consoante. Então você já está vendo que não tem mistério com relação à construção desse tipo de frase. O que você precisa saber, se você quiser construir uma frase dessas em inglês, claro, é o particípio dos verbos e, da mesma forma, se você precisar traduzir, se você precisar compreender essa informação, vai te ajudar a conhecer os particípios dos verbos para você saber já qual é aquele verbo e qual é aquela informação. Com relação ao could have, como eu disse, nós temos uma tradução perfeita, ou seja, à prova de dúvidas, só que muitas vezes, na hora que essa combinação é falada, ela vem reduzida a could have, tá? Could have contraído, could have. Então, could have come, could have let, could have tried, tá? Nessas 3 combinações que nós temos aí nessas frases, could have come, could have let, could have tried. Então, é algo para você ficar atento, atenta quando você estiver ouvindo, né, que could have é a contração de could have, já armazena essa informação para você não ficar procurando que palavra é essa, could have, could have. Então, é importante você armazenar na sua cabeça esse som, could have, como contração de could have. E assim, logo que você ouvir could have,
e um particípio qualquer, você já imediatamente vai reconhecer, could have, pontinho, pontinho. Alright? Let's practice. How could you say, você poderia ter me ligado? Imagina um amigo, uma amiga que passou por um problema e nem te ligou, aí depois que você ficou sabendo, poxa, você poderia ter me ligado. How would you say that? You could have called me. You could have called me. Call, verbo regular. No passado, called, bota ed. E no particípio também, então, igual ao passado, called. E claro que esse could have called me poderia soar You could have. You could have called me. You could have called me. Very good. E agora eu vou fazer um teste com os assíduos da série Aprenda Inglês com Música. Que música de George Michael tem esse could have? Que a gente já viu aqui na série, ó, faz tempo. Do you remember? Do you remember? Música de Phil Collins. Comenta aí embaixo para mim se você lembra ou não. Eu já vou dar a resposta, claro, mas eu quero que você comente se você lembra ou não dessa aula. We could have been so good together. We could have danced this dance forever. Careless Whisper, super sucesso também de dor de cotovelo. Mais uma música deliciosa, super gostosa, que já está aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, para quem já é assíduo há muito tempo aqui na série, comenta aí embaixo para mim se você já assistiu a essa aula. E se você ainda não assistiu, não perca. Terminando aqui a aula de Do You Remember, já pode emendar direto com Careless Whisper, musicão, e você ainda vai aproveitar para ver um pouquinho mais dessa estrutura. E eu gosto sempre de lembrar que a série Aprenda Inglês com Música é para pessoas com todos os níveis de inglês. Se você está começando agora, se você nem estudou inglês na sua vida ainda, mas você tem curiosidade, gostaria de aprender um pouco mais, quer saber sobre as letras das músicas, você pelo menos vai saber o que é que significa a letra, vai entender as expressões idiomáticas, coisas que muitas vezes, se você só lesse a tradução, você não conseguiria compreender, né? A gente traz esse aprofundamento aqui nas aulas. Também vai ter contato com a pronúncia das palavras. Se você quiser cantar essas músicas, se você só ver as palavras escritas ali sem ter uma orientação com relação à pronúncia, muito provavelmente a sua ideia de fonemas vai ser aquilo que você traz do português. Então é importante ter esse treino também, aprender a reconhecer os fonemas em inglês, aprender a pronúncia das palavras em inglês. Então você já ganha muito assistindo às aulas, mesmo que você nunca tenha estudado inglês na sua vida. E para quem já estuda inglês, independente do momento do seu aprendizado em que você se encontra, você vai estar sempre ou fazendo alguma revisão ou fazendo alguma inception, né? Ou seja, plantando uma sementinha ali para o futuro, dando uma olhada geral aqui em contexto dentro da música, em algum ponto gramatical que provavelmente mais à frente você vai estudar com mais profundidade. E se você quer organizar os seus estudos de inglês, se você quer começar com o pé direito com um curso bem estruturado, bem organizado, ou se você já começou e parou algumas vezes, não está muito satisfeito com o seu progresso, eu te convido a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo. O mais importante desse curso é que ele é muito gostoso de fazer. Ele é um curso que realmente te faz não só aprender inglês, mas gostar de aprender inglês. Eu digo isso com base nos comentários dos alunos, que eu sempre recebo falando, nossa, eu já tinha desistido de aprender inglês, mas com você, Teacher Milena, eu realmente não só estou aprendendo muito, mas estou gostando de inglês, que era algo inimaginável. Então eu já me considero assim, a especialista em pessoas desenganadas de aprender inglês. Se você se encontra como um desacreditado de aprender inglês, venha conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. E se esse não é o seu caso, se você já curte inglês, já gosta de estudar, com certeza você também vai adorar o intensivo, porque além de ser um curso muito dinâmico, com uma estrutura muito simples de seguir, ele é realmente um curso passo a passo. Quando eu digo passo a passo, é que não tem como você ficar perdido nem perdido no curso. Eu te acompanho de pertinho, então se você gosta do meu jeito de ensinar, das minhas explicações, você vai ter acesso direto a mim para tirar todas as suas dúvidas ao longo do curso, para te dar feedback personalizado nas suas atividades e, claro, para fazer as nossas lives, nossas aulas ao vivo no Zoom, nossos encontros que são sempre muito bacanas. E tudo isso você consegue comprovar com 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, quando você se inscreve no curso, você tem 30 dias para testar o curso à vontade. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, é só você entrar em contato comigo que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Eu também vou amar ter você comigo na próxima turma, te ajudar
ajudar a alcançar os seus sonhos através do inglês. Então, se você quiser saber mais, visita o site www.intensivo.teachermilena.com. Lembrando que geralmente eu trabalho com lista de espera, então se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3 to get you singing this song. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Do You Remember bem bonito. Começando então, We Never Talked About It. Aqui a gente já sabe, claro, Phil Collins é britânico, não vai cantar never, né, enrolando muito a língua aqui, algo que não só é muito típico do sotaque britânico, tanto falado quanto cantado, mas também muitas vezes acaba sendo feito por cantores de qualquer nacionalidade para não alterar muito a nota musical, né? Então, quando eu canto never, soa diferente de never, e é muito comum, então, dar uma suavizada nessa enrolada de R, tá? Então, we never talked about it. Aqui juntou com rararã, about it. E esse T do it, você poderia ouvir about it ou about it. Pode ficar completamente mudo, né? Lembrando que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho, elas vêm realmente encerrando o som da vogal, então elas podem aparecer mais, menos ou nada. Seguindo, but I hear the blame was mine. Então, but I também juntou com rarará, hear the blame para o som já no M, tá? Não vai até o L. Blame was mine. Mine também termina o som no N. And I'd call you up to say I'm sorry. Esse and ficou bem reduzido. And I, ok? And I'd call you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time. Aqui ficou wouldn't wanna, ok? Wouldn't wanna waste your time. Let's practice. We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I'd call you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. Aqui fica bem marcadinho, né? But I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. Então aqui um pouquinho corrido esse começo, né? There's a look, there's a look. Pelo fato de não enrolar muito R, fica até mais fácil, porque se fosse there's a look tendo que correr, né? Você tem que fazer uma manobra de língua rapidamente. Mas como é there's a look, tá? Fica mais fácil. There's a look I can't describe in your eyes. Aqui, percebe que a gente enrola o R porque ele acaba funcionando como ligação entre as palavras your eyes, senão your eyes. Não dá muita ligação, né? Então, your eyes. If we could try like we tried before. E aqui você pode enrolar mais ou menos o R, como você quiser, tá? Before or before. Would you keep on telling me those lies? Would you keep on telling me those lies? Do you remember? Let's practice. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Do you remember? E o refrão aqui vai ser, então, várias vezes essa pergunta. Do you remember? Tem um momento que tem um who do you remember? Tá? Mas sem mistério aqui. Seguindo, there seemed no way to make up, 'cause it seemed your mind was set. Olha que interessante, temos duas aparições do verbo seem no passado, seemed, só que na primeira aparição, seemed no way, a gente não consegue perceber auditivamente que está no passado, porque o D é feito no céu da boca, eu já ligo no N do no way, seemed no way. Já na segunda aparição, temos seemed your mind. Então, eu uso esse D do final para ligar em your. E aí a gente consegue perceber. Seemed your mind was set. Set. Como eu estou falando aqui com você, você ouve bem esse set, o Tzinho final. Mas pode soar set. Por exemplo, set. E não soar o T, tá? And the way you looked
It told me. It's a look I know I'll never forget. I'll never forget. Sem os R's enrolados. Se você quiser, claro que pode ser com os R's enrolados. I'll never forget. Tá? Let's go. There seemed no way to make up, 'cause it seemed your mind was set. And the way you looked, it told me it's a look I know I'll never forget. E agora temos aquela sequência de could have, que é a contração de could have. Então, you could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see the distance between us. Ok? Então aqui não tem muito mistério. O primeiro que é mais corridinho. You could have come over to my side. As outras duas frases já tem mais tempo. You could have let me know. You could have tried to see the distance between us. But it seemed too far for you to go. Então aqui, but it, com rarará, seemed to, mais uma aparição do verbo seem no passado, em que a gente não ouve claramente esse passado, porque o D de seemed já vai ligar no T de to. Então, but it seemed too far for you to go. E já volta para o refrão com do you remember? Let's go. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see the distance between us. But it seemed too far for you to go. Do you remember? Volta no refrão e depois through all of my life. Então, atenção a essa palavrinha pintadinha de verde, que é para você ter atenção. Through, tá? Para quem tá ouvindo no podcast, T-H-R-O-U-G-H. Through. Through all of my life. Of também eu pinto de verdinho, para você não dizer off, tá? Então, nem o O tem som de O, nem o F tem som de F. A gente tem aí uma combinação de of, tá? Essa vogal fica e o F vai ter som de V, of, tá? Então, through all of my life, in spite of all the pain, you know how people are funny sometimes. Aqui eu até pintei de verde people também, porque é uma palavra que de fato soa muito diferente do que está escrito, né? A gente tem P-E-O-P-L-E e a pronúncia people. Então, especialmente para quem está começando, para quem está vendo essa palavra aí pela primeira vez, atenção, tá? People. Então, you know how people are. Você já junta o L de people em are, porque o E final de people não é pronunciado, certo? O som termina no L, people. Com L, digamos, língua no céu da boca, tá? Então aqui, people are funny sometimes. We just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? Let's go. Through all of my life, in spite of all the pain, you know how people are funny sometimes. We just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? E depois, there are things we won't recall and feelings we'll never find. It's taken so long to see it, tem que ficar mudinho, né? 'Cause we never seem to have the time. Aqui ele coloca um ritmo interessante, 'cause we never seem to have the time. Então a pronúncia vai acompanhando, né? Never seem to have, never seem to have. Mais uma vez a gente não escuta seemed no passado, porque já junta com to. E esse comecinho aqui, there are things, ele fica bem there are things, bem rapidinho, tá? Então vamos lá. There are things we won't recall and feelings we'll never find. It's taken so long to see it, 'cause we never seem to have the time. There was always something. Aqui a gente tem mais tempo nesse começo. There was always something more important to do. Eu até marquei esse meio aí da palavra important com verde, né? Porque a gente tem important to do.
É uma pronúncia comum, especialmente entre britânicos, mas não só. Que esse A não apareça, não venha para fora. Então, ao invés de cantar important to do, fica important to do. Important, como se você estivesse fazendo um humming. Important to do. Ok? More important to say. But I love you wasn't one of those things. And now it's too late. Let's go. There was always something more important to do, more important to say. But I love you wasn't one of those things. And now it's too late. Do you remember? E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, sucessaço de Phil Collins. Do you remember? Sucessaço. Eu acho que tem essa questão que quem trabalha com línguas, quem gosta de idiomas, gosta de inventar palavras também, né? Então, um sucessaço de Phil Collins. Do you remember? Não vai embora sem contar para mim o que você achou dessa aula, ok? Isso também é a sua maneira de assinar a lista de presença para eu saber que você, meu aluno, minha aluna, esteve aqui, alright? E claro, também deixa seu like se você curtiu essa aula. Conta para todo mundo, indica para os seus amigos e se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever, afinal sempre tem muito conteúdo bacana por aqui, você com certeza não vai querer ficar de fora. Aproveito para lembrar que na descrição dessa aula você encontra todos os links para tudo que eu falei aqui. Então, se você quiser adquirir seus super pacotões, tem link na descrição. Se você quiser se tornar meu aluno, minha aluna, contar com minha ajuda aí para finalmente conquistar o sonho de falar inglês e poder conquistar tantas coisas na sua vida que, de fato, o inglês proporciona, porque realmente abre muitos caminhos, abre muitas portas. É uma grande felicidade ajudar as pessoas a conquistar seus sonhos através do inglês. Se você quiser, então, contar comigo e vir para o intensivo de inglês da Teacher Milena, o link clicável também está aí direto na descrição dessa aula. Além de outros links para o site, para as redes sociais, se você quiser me seguir lá no Instagram. E também, claro, se você quiser conhecer o Teacher Milena Flix, que é o meu projeto especial para quem já está aí a partir do nível intermediário, já se comunica em inglês, quer fazer uma expansão de repertório com conteúdo autêntico em inglês. Então, é um projeto muito bacana, é um programa de assinatura, como você deve ter imaginado pelo nome. E o link também está aí na descrição dessa aula. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. É claro que a gente termina essa aula cantando e eu te espero na próxima aula da série Aprenda Inglês com Música. See you! We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I'd call you up to say I'm sorry, but I wouldn't wanna waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Do you remember? 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 There seemed no way to make up, 'cause it seemed your mind was set. And the way you looked, it told me it's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see the distance between us, but it seemed too far for you to go. Do you remember? Do you remember?
remember? Do you remember? Through all of my life, in spite of all the pain, you know how people are funny sometimes. We just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? Do you remember? There are things we won't recall, and feelings we'll never find. It's taken so long to see it, 'cause we never seem to have the time. There was always something more important to do, more important to say. But I love you wasn't one of those things, and now it's too late. Do you remember? Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember? Ooh, it's over. Do you remember? Now it's over. Do you remember?